Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu vou ler um texto que está em Mateus capítulo 6. Vou ler daqui 2 versículos, versículos 25 e 34. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Creio que essa palavra é um recado de Deus para cada uma de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes mesmo que a palavra ou a inquietação chegue aos nossos lábios, o Senhor conhece o nascedouro delas. Por isso clamamos a Ti, pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha trazer quietude às nossas almas diante das demandas que temos enfrentado. Fala conosco no dia de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, a palavra de hoje é uma chamada a cada uma de nós, para que deixemos de agonia e vivamos o agora de Deus. Difícil, do ponto de vista humano, é praticamente impossível, porque somos e estamos todas cercadas de muitas demandas, de muitas inquietações, e que cada uma delas possamos colocar sobre os largos ombros de Jesus. Deus tem uma obra a completar na vida ou nas vidas de todas nós, e eu creio que Ele fará isso. Ele completará essa obra na vida de cada uma de nós. E hoje eu queria, de um modo muito especial, ministrar sobre ansiedade. E quando eu trago essa palavra primeiro corta a mim, para depois atingir aqueles que porventura possam ouvi-la. O texto lido está no contexto do Sermão do Monte, e nele o Senhor Jesus chama a atenção dos seus ouvintes à confiança nele. Confiemos no Senhor. Muitas vezes o nosso grande erro é colocar nossa confiança sobre os ombros de pessoas, sejam elas quem forem. Esposos, esposas, filhos, filhas, netos, netas, amigos. Não. Que nós coloquemos a nossa confiança no Senhor, que fez os céus e a terra. Precisamos ter sempre em mente o mal que a ansiedade provoca. Quantas doenças emocionais têm surgido a partir das nossas ansiedades, das nossas encrencas? Alguém já disse que a ansiedade é excesso de futuro, enquanto a depressão é excesso de passado. E quando essas duas vertentes se juntam, a tortura é sem fim. Só Jesus na causa, como se costuma dizer. Quantos amados se encontram hoje prisioneiros de situações como esta? A ansiedade, ela é filha do medo e mãe das mais variadas depressões. E a gente vive num tempo em que não há uma só de nós que não esteja tomando remédios. Remédios para ansiedade, remédio para depressão, remédio para isso, para aquilo outro. Só a misericórdia de Jesus. Duas coisas chamam a atenção no texto que nós lemos. Primeira, o Senhor nos ordena a não andar ansiosos, inquietos com o dia de amanhã. Misericórdia de nós. Por que agimos de maneira semelhante àqueles que não conhecem ao Senhor? E essa é uma pergunta que sempre precisamos nos fazer em meio às demandas que têm cercado as nossas vidas, e não são poucas.
Creio que a preocupação ou ansiedade, até certo ponto, tem o seu lugar em nossas lutas diárias, como seres humanos limitados e sujeitos a fragilidades. E eu repito, eu não estou aqui para me colocar numa postura de ser super alguma coisa. Se eu posso dizer que sou super alguma coisa, é super nada. Porque eu dependo em tudo do nosso Senhor. Se não fosse o Senhor, como diz o salmista que tem estado ao nosso lado, Israel que o diga, os nossos inimigos, sobretudo os nossos inimigos interiores, já teriam nos engolido vivas. Mas será que não temos, por outra, exagerado em nossas inquietações ao ponto de adoecer nosso corpo e a nossa mente? Antecipamos problemas que sequer aconteceram. E por que agimos assim? Porque não confiamos completamente naquele que tem o controle soberano de todas as coisas. E eu queria dizer a vocês e a mim mesma: o Senhor é e está com cada uma de nós. Amém? Por que não confiamos completamente, repito, naquele que tem o controle soberano de todas as coisas? A ansiedade fora de controle é filha do medo, que é o grande vilão que nos atormenta desde sempre. Por sua vez, acaba gerando determinadas depressões que muitas vezes nos levam a profundos poços dos quais encontramos dificuldade de sair. A ansiedade nos faz enxergar mal-assombros até naquilo que é o resultado do agir de Deus em resposta às nossas orações, naquilo que será transformado em bênçãos, roubando o brilho das nossas vitórias. No caminho das nossas vitórias, muitas vezes precisamos atravessar vales, desertos, e encontramos gigantes descomunais para serem vencidos, dos quais o medo é sempre o maior de todos eles. Ainda somos surpreendidos com muralhas a serem saltadas e exércitos para serem desbaratados, mas não lutamos sozinhos. O Senhor vai sempre à nossa frente. E o grande brado do Espírito de Deus para nós hoje é: não temamos. A vida é mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Jesus adverte. A segunda coisa que chama a atenção no texto é que o amanhã ainda não chegou. Basta o dia o seu próprio mal. O amanhã ainda não chegou e pode até nem chegar para muitos de nós. Isso não é uma palavra de derrotismo, é uma palavra de absoluta certeza dos agires de Deus. O que nós temos de certeza absoluta em relação à vida é o hoje e, mais precisamente, o agora de Deus. Esse agora no qual estamos falando para vocês. Antecipar sofrimento ou ocupar-se previamente do que nem aconteceu, além de pecado, é perder de vista e deixar de desfrutar daquilo que Deus está fazendo hoje. E o Senhor está fazendo grandes coisas em nós, através de nós, mesmo apesar de nós. O Senhor está trabalhando naquelas respostas que nós temos clamado tanto em relação àqueles que estão à nossa volta, sobretudo os nossos filhos, os nossos parentes mais chegados, os nossos amigos mais queridos. O Senhor não está com as mãos encolhidas que não possa abençoar, nem está com os ouvidos moucos que não ouça a nossa oração. A nossa oração está sendo ouvida e que nós já possamos ir dizendo amém para a resposta que Ele está preparando. E a gente precisa compreender que perder de vista a perspectiva dos agires do amanhã é complicado. Mais uma vez chamo a atenção para o hoje.
para o agora de Deus. A gente só pensa em resposta amanhã. Não, o Senhor lá na frente vai fazer. O Senhor está fazendo. O Senhor está operando. E muitas vezes, determinadas situações que nos sobrevêm, elas são meio assustadoras. Tem um pensador cristão que disse o seguinte: muitas vezes as bênçãos do Senhor vêm estilhaçando vidraças, e você já olha aquela situação como sendo uma ação maligna. Antes de se apressar em dar uma opinião como essa, dê uma recuada estratégica e ore ao Senhor dizendo: Senhor, abre meus olhos para enxergar os teus agires, em nome de Jesus. O ontem já se foi, e o amanhã ainda nem chegou, e nem sabemos se chegará. Somos desafiados aqui pelo Senhor a viver um dia de cada vez. É de degrau em degrau, é de vitória em vitória, é de fé em fé. Que assim sigamos na força que o Senhor supre, e a vitória será nossa, pelo sangue de Jesus. O Senhor está trabalhando na vida dos filhos, o Senhor está trabalhando nos lares, o Senhor está trabalhando na vida dos nossos irmãos, tanto biológicos quanto os irmãos espirituais. Que aprendamos com o Santo Espírito a aquietar a nossa alma exigente e apressada. E o que é que essa brevíssima meditação nos deixa como lições? Eu queria separar pelo menos 3 lições aprendidas aqui. Primeira delas: cuidado com a ansiedade. Ela é filha do medo e rouba o brilho das nossas vitórias. Em segundo lugar, o dia real que temos é o hoje, e mais precisamente ainda, o agora de Deus. Nenhuma de nós sabe se anoitecerá. Se acontecer, amém, Jesus, glória a Deus, tem propósito do Senhor. Foquemos no hoje, no agora de Deus. E por último, confiemos no que Deus já está realizando ao nosso favor. Os altos e baixos desses agires fazem parte do tratamento de Deus na situação. Tão somente confiemos e sigamos na força que só o Senhor supre. Essa palavra vai para todas nós, começando de mim, mas hoje eu quero pedir licença ao Espírito de Deus para trazer essa palavra de um modo muito especial para essa gigante de fé que é Rosinha. Que Deus te abençoe, Rosinha. Que Deus te fortaleça. Que Deus renove tuas forças, em nome de Jesus. Vamos orar umas pelas outras.